22 mil pessoas, 150 toneladas de tomate e uma hora de guerra. Parece uma cena criada por inteligência artificial, mas isso realmente acontece todos os anos em Buñol, na Espanha. Eu sou Luli Monteleone, participante e sobrevivente da La Tomatina, a famosa guerra de tomates que acontece pertinho de Valência. E hoje eu vou mostrar para vocês como foi essa experiência completamente surreal. Mas antes de sair jogando tomate na cabeça dos outros, tem toda uma preparação. Primeiro, tem que comprar o ingresso com antecedência, porque costuma esgotar. Uns dias antes, eu precisei decidir o figurino da batalha. Eu queria algo branco, seguindo a tradição, mas também algo velho, porque eu sabia que iria manchar. Nos pés é importante usar um sapato fechado para não escorregar nem perder durante a batalha. Eu também comprei uns óculos de natação para proteger os olhos dos tomates. Foi uma sábia decisão. Na noite anterior, deixei tudo separado: a roupa para guerra, o biquíni por baixo, uma roupa limpa para depois, snacks e as cases para proteger o celular e a câmera. No dia da tomatina, acordei às 5 da manhã para pegar o trem das 6 saindo de Valência. Tem outras opções para chegar lá e eu vou deixar tudo bem explicadinho no blog. Cheguei a Buñol por volta das 7, com bastante tempo para pegar os ingressos, comer alguma coisa e deixar as coisas nos lockers, já que dentro do recinto da batalha você não pode entrar com praticamente nada. Pela cidade você encontra banheiros e bares vendendo bebidas e lanches rápidos, mas prepare-se para as filas. Eu também dei uma volta antes do caos começar, e foi aí que eu vi os caminhões carregados de tomates esperando a hora da batalha. Tava tudo tão tranquilo que era difícil imaginar o que estava prestes a acontecer. Meus amigos têm bom senso, então nenhum deles quis ir comigo nessa aventura. Então eu acabei procurando outros loucos em grupos do Facebook e logo estava junto com outros guerreiros em um grupo no WhatsApp. No fim, passei a tomatina com mais 4 pessoas, enquanto o resto do grupo ia aparecendo e desaparecendo pelo caminho. Além de ser muito mais divertido, eu me senti bem mais segura assim, principalmente por ser mulher. Devo dizer que eu tô empolgada, mas eu tô com um pouco de medo da muvuca. Mas vamos a isso, vou tentar ficar junto com a galera. Vamos ver. O festival começa às 11 da manhã com o tradicional pau de sebo, em que o objetivo é subir nesse poste e pegar o presunto que está lá no alto. Aqui você já começa a perder a dignidade, porque vários moradores ficam na janela jogando água nos participantes. Tinha até mangueira de bombeiro. Ainda bem que estava calor. Agora ficou melhor, gente. Os tomates começaram a voar, gente. Ao meio-dia em ponto, um sinal sonoro anuncia que a tomatina começou. Os caminhões entram no meio dos 22 mil participantes e descarregam nada menos que 150 toneladas de tomates. E a partir daí é o caos puro. É tomate voando para todos os lados, gente jogando tomate em todo mundo. Isso dói, porra! Você pegando tomate do chão para jogar no coleguinha, o branco das camisetas virando vermelho, as manchas nos prédios e a rua, aos poucos, se transformando em uma piscina de suco de tomate. É tão surreal que não parece de verdade, parece uma cena gerada por inteligência artificial. Só que é real. E sim, tomate dói. O correto é esmagar o tomate antes de jogar, mas nem todo mundo segue as regras, então quando um tomate inteiro acerta você, dá pra sentir. Em poucos minutos eu já estava completamente coberta de tomate. E eu achei que uma hora de batalha seria pouco tempo, mas no final já estava torcendo para acabar. Não porque não tivesse divertido, é que eu já não estava enxergando mais nada. Meus óculos de natação estavam completamente embaçados e sujos do lado de fora, mas eu também não podia tirá-los por causa dos tomates voando. Tirar fotos também era impossível, já que as cases do meu celular e da câmera estavam completamente imundas. Ou seja, eu fui pra tomatina querendo produzir conteúdo e terminei sem conseguir enxergar o próprio conteúdo que estava produzindo. À 1 da tarde, outro sinal sonoro anuncia o fim da batalha. Mas a diversão ainda não acabou. Agora que os tomates não estão mais voando, você finalmente pode brincar com eles, nadar neles e tirar fotos completamente cobertas de tomate. Go ahead, do it, yeah. Come down. Don't drink it! Tá bonita a foto? Sim, mais um vídeo Realista? Ai, nele. Por toda a cidade existem buchas e moradores oferecendo mangueiras para ajudar a limpar os participantes. Mas a tradição manda seguir para o rio. E foi isso que eu fiz, claro. Quando cheguei lá, encontrei uma multidão inteira tentando se lavar até uma pequena cachoeira. Depois de uma hora sendo atingida por tomates, aquilo parecia praticamente um spa. Ouch! Thank you!
De volta ao centro de Bunhol, peguei minha mochila, coloquei uma roupa limpa e ainda consegui ver a cidade sendo limpa. Fiquei impressionada com a rapidez. Pouco tempo depois, aquela rua que tinha acabado de virar uma piscina de tomate já estava começando a voltar ao normal. Gente, que loucura que foi isso. Não acredito até agora que eu participei disso e que basicamente já tá quase limpo. Eu tô toda suja, mas a rua tá limpa. Que loucura, sério. É realmente experiência de uma vida. Depois foi hora de descansar um pouco e pegar o trem de volta para Valência. E como vocês podem ver, a guerra de tomate acabou, mas o perrengue não. O trem estava completamente lotado. Eu apenas aceitei meu destino e fui sentada no chão mesmo. Chegando em casa, ainda tinha uma última etapa, o pós-tomatina. Banho demorado, lavar a roupa, lavar equipamento e descobrir o estrago. E aí veio a confirmação de uma coisa que eu já desconfiava. Praticamente tudo que você leva para a tomatina volta destruído. Olha a cor que ficaram as minhas havaianas, e eu nem usei durante a batalha, só na volta. O case do celular, os óculos, tudo manchado. Então fica a dica, para a tomatina só leve coisas que você esteja preparado para perder. Valeu a pena? Super. Eu faria de novo? Não. Foi uma experiência surreal, completamente absurda e definitivamente uma daquelas coisas que você precisa fazer pelo menos uma vez na vida. Mais uma vez é suficiente. Eu sou Lumi Monteleone, viajante solo e guerreira de tomate. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e passa lá no blog, porque tem muito mais dicas por lá.